Chegamos para o quarto episódio do podcast Vá para a Corrida, temporada 2024. Eu sou Henrique Zanotto e hoje estou recebendo aqui no nosso Vá para a Corrida o Leandro Pitarelli, ele que é da assessoria LAP, assessoria de corrida. O Leandro que já passou pra gente um perfil dele, foi vice-campeão em 2009 no Mundial que participou na Itália, outras competições internacionais também, como em Barcelona, na Espanha, foi finalista. E também para fazer essa entrevista com o Leandro, estou recebendo aqui a jornalista e colunista do NIDE e minha colega, Carol Castro. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Zanotto, tudo certo. É um prazer estar aqui falando sobre corrida. E você sabe qual é o motivo que eu te convidei para estar aqui junto com o Leandro Pitarelli hoje, né? Está para bem que esclarecido. Eu volte a correr. Isso, porque sempre aqui no nosso Vá para a Corrida é essa a intenção de você que está nos ouvindo, nos acompanhando, também experimentar um pouco desse gostinho de realizar os seus treinos, de estar numa corrida, como a Carol já esteve em diversas corridas com a gente, mas momentaneamente ela deu uma parada. E eu tenho certeza que após participar desse podcast Vá para a Corrida com o Leandro Pitarelli, ela voltará a participar também da nossa equipe. Com certeza. Logo, logo. Sabe... Nos 5 primeiro. Tá, tudo gravado isso aqui. Tudo gravado, registrado. Pode me cobrar depois. Leandro Pitarelli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até o Morro da Cruz aqui gravar com a gente o Vá para a Corrida. E, Leandro, o que você pode nos passar do mundo da corrida a partir de quando que ele passou a fazer parte da sua vida? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Confesso que fiquei surpreso, mas a corrida está na minha vida há mais de 20 anos, apesar de eu ter 31. Faço desde os 8, né? Desde os 8 anos. Então é muito prazeroso poder falar de corrida, né? E a corrida entrou na minha vida muito cedo. Eu comecei em um projeto social no interior de São Paulo. E logo cedo acabei me destacando já, né, com 9, 10 anos. E em 2007, um professor me encontrou em uma competição escolar. Ele era da cidade de Sertãozinho, também no interior de São Paulo. Sertãozinho, na época, tinha um projeto de excelência, né, para a base do atletismo nacional. E ele me encontrou e falou que eu tinha jeito para a corrida. E me fez uma proposta para ir morar no centro de treinamento. Eu com 12 anos, aquilo já brilhou os meus olhos. É engraçado, né, que aos 12 eu tinha certeza absoluta que eu queria ser um atleta profissional. Então, voltei da competição, cheguei em casa, contei pro meu pai, um olheiro me achou, eu recebi uma proposta de morar em outra cidade e, enfim, queria que o senhor deixasse eu ir. Só para vocês entenderem, a minha cidade, ela é no interior de São Paulo e o que move a cidade, a economia da cidade na época, né, era a usina de cana-de-açúcar. Então, a tendência na época era que os jovens daquela cidade, né, de Lucélia, ou fossem trabalhar na usina ou procuravam sair da cidade para tentar algo melhor. Então, a corrida ela entrou na minha vida também como uma válvula de escape, né? Então, meu pai viu como uma oportunidade de um filho poder alcançar objetivos e sonhos maiores, e eu, com 12 anos, vi a oportunidade da minha vida de ser atleta profissional. Então, aceitei de imediato, meu pai também comprou a ideia, minha mãe sofreu muito. Imagina um filho de 12 anos e morar em outra cidade. Sertãozinho fica a 8 horas de Lucélia, que é a cidade onde eu nasci. Então foi muito desafiador desde o início, né? Morar em outra cidade, aprender a arrumar cama muito cedo, a lavar louça, a lavar banheiro, morar com mais... Acho que na época... tinha 15 pessoas morando no alojamento, então morar com mais 15 atletas foi desafiador, mas ao mesmo tempo muito prazeroso e ajudou a formar meu caráter. Eu acho que aos 12, 13, 14, 15 anos, que foi a época que eu vivi em Sertãozinho, logo depois fui para São Paulo, mas talvez foi a época mais importante da minha vida, onde eu passei as maiores dificuldades e superei e, enfim... surgiu esse amor eterno pelo atletismo que eu tenho hoje. Olha só, e você é filho único, tinha irmãos? Porque quando você fala, pai, um olheiro me achou, estou indo, até lembra muito o sonho de qualquer moleque de ser um jogador de futebol, né? De que um olheiro encontre, que ele consiga um contrato. E você veio pro atletismo, precisou deixar a sua casa,
Mas e como é que era a realidade? Tinha mais filhos também ou era só você e deixou o ninho vazio? Não, somos em 3. O Lucas, o Léo e eu. O Léo é o mais novo, eu sou o do meio. Enfim, era uma realidade de uma família estruturada no amor, mas com dificuldades financeiras. Eu acho que a minha história, ela é muito parecida com a de muitos brasileiros, né? É uma criança que é do interior do estado de São Paulo e que vê no esporte uma saída para melhorar a vida, né? Então, apesar da nossa situação não ser das mais favoráveis naquela época, enfim, nunca faltou amor, nunca faltou apoio da minha família e eu só tenho a agradecer a eles por tudo, né? Eu acho que aonde eu cheguei e o que eu conquistei dentro do atletismo é fruto da minha família, dos meus amigos, dos meus treinadores, que em breve falarei deles. Mas os irmãos não vieram pra corrida? Não, você sabe o que é engraçado? Que meu irmão, o mais novo, ele em algum momento da vida dele, o Léo, ele tentou fazer, né? Tinha eu como exemplo, e aí ele desistiu logo depois. E aí, muitos anos depois, esse ano, ele entrou em contato comigo e falou, cara, me faz uma planilha de treino que eu quero entrar nesse tal de 5 km, nesse tal de 10, e agora ele faz parte da assessoria, agora eu sou o treinador dele. É muito bacana isso. Treinando o irmão, viu? Muito bem. E o que você teve que abrir mão na época, tipo como criança, adolescente, para poder se dedicar a esse sonho, a realização desse sonho? É engraçado, né? Porque hoje, quando eu olho para trás, eu consigo problematizar, mas na época não, porque na época, como eu comentei, era uma válvula de escape, era o meu futuro ali, né? Que eu via naquela oportunidade de sair da minha cidade e buscar algo melhor, né? Mas eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Primeiro da família, eu gosto de ressaltar que é aos 12 anos, né? Então, de fato, muito jovem mesmo, não sabia nada da vida ainda. Então, a família, a gente é de uma família muito unida, né? Então, isso me machucou bastante. E morar em Sertãozinho também é porque quando eu fui para Sertãozinho, eu lembro que me prometeram R$100 por mês. E, cara, quando Isso só pra gente contextualizar, a gente tá falando década de 90, mais ou menos, né? Não, a gente tá falando de 2007. 2007? 2007 tá, já. R$100, uma quantia... Por mês é difícil, hein? É difícil. É pouco. Mas me prometeram o café da manhã, almoço e janta e mais R$100. E eu fui pelo café da manhã, almoço e janta e com um sonho, né? Então, quando eu cheguei não teve os R$100 naquele momento, né? E aí, eu sempre me emociono falar da minha história porque eu sei o quão longe é do almoço para janta. Porque é isso que eles ofereciam e, como eu comentei, a gente era de uma família humilde, então eu também não queria ligar pro meu pai e pedir dinheiro, né? Porque eu sabia da dificuldade que ele tinha lá, tinha um irmão mais velho, tinha o Léo, então eu aprendi a suportar tudo sozinho desde muito cedo, né? Então, eu lembro enfim, inúmeras situações em que eu tive que me superar, né? No sentido de vida mesmo, de bater no peito e falar, cara, eu vou passar por isso, vou dar a volta por cima, vou vencer. E, enfim, em Sertãozinho mesmo, no final dessa passagem por Sertãozinho, eu fui vice-campeão mundial. Então, eu cheguei na cidade como um atleta que veio do interior e que passou as dificuldades que passou, mas isso me deixou muito forte como ser humano, como atleta. Então, o que dói mais, né? Um tiro de 500 metros para 1 minuto e 3 ou a fome do almoço para a janta, né? Enfim, toda essa situação me deixou muito forte, mas é bom deixar claro também, porque a cidade de Sertãozinho é maravilhosa, eu sempre recebi todo o apoio que eu precisei, né? Lá foi a minha formação como atleta, mas no início, de fato, não teve essa ajuda. Depois a ajuda veio e, enfim, as coisas se tornaram mais fáceis, né? Porque também vem os resultados, né? Então, ficou mais fácil deles me ajudar e aí as coisas foram acontecendo.
Quando ele fala 12 anos, Carol, eu fico aqui na minha realidade hoje, porque nesse dia que nós estamos gravando aqui esse episódio do Vá para a Corrida, é justamente no dia que a minha filha completou agora 12 anos de idade. Parabéns. E eu pensando, bom, como seria, né, se a minha filha tivesse numa situação que você lá nos seus 12 anos enfrentou, porque é algo que eu falo para ela, que essa fase de qualquer indivíduo dos 10 aos 20 anos é a década mais intensa, mais louca da nossa vida. Com certeza. Porque é a tua formação como adolescente, tu deixa de ser criança, mas tu não é adulto, e todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, a mudança do teu corpo, principalmente para as mulheres, e a tua necessidade de ter justamente isso que você acabou de trazer esse exemplo pra gente. Essa determinação, essa disciplina, foco de saber justamente o que quer. E no seu caso, ainda como a realidade de tantos brasileiros, né, é cheio dessas adversidades. E a partir de que momento, Leandro, que você tinha entendido já que havia superado isso, a barreira de deixar a casa dos seus pais, de ir para outra cidade, e viu que aquilo já era o sustento da tua vida, já era a tua profissão, e se você conseguiu também conciliar com os estudos, como é que foi isso? Pô, legal. Quando eu cheguei em Sertãozinho, no primeiro ano, foi muito difícil, assim, né? Porque eu era muito novo. Então, nem eu conhecia muito bem a minha capacidade de superação e também como atleta, né? Então, tudo era novidade. Então, nesse primeiro ano, foi um pouco mais difícil para mim, nesse primeiro ano. Mas eu acho que no segundo ano foi quando eu virei a chavinha, porque no atletismo, você, na época, mudou um pouco agora essa logística, mas na época, se você ficasse entre os 10 colocados no ranking nacional, tu tinha direito de participar do Campeonato Brasileiro. E aí você ia representando o seu estado. Se você ficasse entre os 2 do estado, do Campeonato Brasileiro, você tinha direito de representar o país em um campeonato sul-americano. E no segundo ano, que eu estava em Sertãozinho, eu fui participar de um campeonato brasileiro em Praia Grande, de categorias superiores à minha. Então, na época eu tinha 14, 15 e o campeonato era 16, 17. E eu fiquei em segundo lugar nos 200 metros e fui convocado para representar a seleção brasileira em Lima, no Peru. Olha! No meu primeiro campeonato sul-americano. E foi incrível, ali foi a mudança de chave, né? Liguei pra minha família, liguei meu pai, falei, pai, conquistei o mundo. Não sabia nada ainda do que vinha pela frente. Pai, conquistei o mundo, agora eu vou representar a seleção brasileira. E sim, em 2008, né? Vou representar a seleção brasileira no Peru. Meu Deus, eu alcancei já meus objetivos. Se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Até aquele momento era o mais significante da tua carreira. Com certeza era. E eu tinha 14 anos, 15 anos na época, né? Então tinha um universo pela frente, mas de certa forma foi a primeira vez que eu peguei avião na minha vida. Eu conto uma história, cara, que é muito engraçado. Lá na minha casa, e é legal falar essa história. Na minha casa, a gente é de uma família bem humilde mesmo. E graças a Deus hoje tá todo mundo bem, meus irmãos estão bem, minha família está bem. Mas na minha casa antes, a gente espremia a laranja para fazer um suco de 2 litros. Então assim, o pai colocava 4 laranjas e preenchia o resto com água, colocava um pouco de açúcar e esse era o suco de laranja. E aí em 2008 eu peguei a primeira seleção brasileira, avião, né? Imagina, fui pro hotel, cheguei no hotel... Cara, essa história é boa. Cheguei no hotel, falei, acho que vou tomar um café da manhã, né? Aí meu amigo do lado falou, vamos tomar um suco, né? Ele também nunca tinha ficado em um hotel, pegado avião, então a gente tava tipo marinheiro de primeira viagem. E aí veio o suco, cara, o suco normal de laranja, né? Que é toda a laranja. E aí eu tomei aquilo, quase cuspi. Eu falei, meu Deus, que suco forte, cara. Chamei o garçom pra reclamar do suco. Ele falou, não, mas tá sério. Eu falei, não, mas tá muito forte isso aqui, não tem como colocar um pouco d'água. E aí, depois de muito tempo, eu fui ver a dimensão, né? Do que eu tinha, porque eu tava almejando e conseguindo, né? Então, assim, foi uma mudança mesmo na minha vida de chave, assim. A seleção brasileira foi incrível participar, representar o país e, enfim, eu me apaixonei de fato em 2008 mesmo, quando eu vesti a camiseta amarelinha. Falei, nossa, que orgulho de representar o Brasil em um campeonato sul-americano. Que legal. E a questão do financiamento? Porque a gente sabe que o brasileiro é muito, futebol, as empresas investem, apoiam futebol. Como é que é o investimento em corrida, em atletismo? Então,
Depois, eu não sei exatamente qual a data, né? Mas surgiu a lei de incentivo ao esporte, né? Mas na minha época, tinha muito pouco do investimento privado. Então, o Estado, ele sempre cobriu os gastos, né? Então, acho que na minha época já tinha o Bolsa Atleta, que é um programa do governo que remunera os atletas que são bem ranqueados, né? Então, eu não sei se é assim ainda, tá? Mas primeiro e segundo, terceiro do ranking recebe um valor. Se você pega medalha numa competição internacional, você tem uma outra bolsa. Enfim, e eu vivia com essa grana. E o clube também, na época, depois que eu acabei dando resultado, também pagava, né? Então, eu lembro que o meu era o maior salário. Eu tenho um amigo que chama Eric Viana, a gente brinca até hoje, que o nosso era o maior salário do clube, era R$280. Olha. Era rico na época e não sabia. Mas, enfim, o Estado, ele sempre cobriu, né? A gente teve muito pouco incentivo da iniciativa privada. Estado de São Paulo ainda, né? O Estado que eu digo no geral, né? O governo. O governo federal. O governo federal. E é isso, né? Sobrevivia com as bolsas. E o que dificulta, na verdade, né? Porque se você é primeiro, segundo, terceiro do ranking nacional, legal. Mas se você é quarto, e aí? Como você sobrevive? Então, o esporte, ele... no atletismo, em natação, enfim, esses esportes individuais, é um pouco sucateado em função disso também, né? Há uma falta desse incentivo privado. Ô, Leandro, o que você pode compartilhar com a gente das experiências que você teve ali desse vice-campeonato mundial na Itália, em Barcelona, que você participou também? E você comentava antes de atletas conhecidos no cenário nacional que você esteve ali lado a lado, aprendendo e dividindo com eles esses momentos inesquecíveis da sua vida. Cara, incrível, né? Em 2009, eu fui vice-campeão mundial e foi transmitido pelo Sport TV. E aí, obviamente que essa imagem ficou, né? E aí, fui vice-campeão mundial em 2009 na Itália, fui finalista em 2012 em Barcelona, e a vida foi acontecendo, os meus amigos também foram treinando, foram conquistando seus objetivos, e em 2015 eu já morava em Floripa, e 2016 seria a Olimpíada, e um treinador... chama Zequinha Barbosa, super conhecido no meio do atletismo, campeão mundial dos 800 metros. Na época fazia parceria com o Joaquim Cruz. Ele viu um vídeo meu, através do meu amigo, chama João Vitor, o João da Barreira, também outro atleta incrível. Ele viu um vídeo meu lá nos Estados Unidos e ele me ligou, cara, me mandou mensagem. Ele falou, cara, acabei de assistir um vídeo seu, não acredito que você parou de treinar, né, porque... Eu parei em uma época, em 2014, então eu competi até 2013, parei em 2014, em 2015 ele me ligou. Falou, não, eu acho que você é um talento desperdiçado, pelo amor de Deus, vem treinar aqui. E aí ele me fez o convite para ir morar nos Estados Unidos, treinar lá. Na época ele morava em San Diego, e aí eu fui treinar nos Estados Unidos para a Olimpíada do Rio. E, enfim, eu costumo dizer que treinar nos Estados Unidos, para mim, foi o período... em que mais mudou meu mindset, né? Eu acho que os americanos têm isso muito forte, a cabeça muito forte, de tipo... se você quer e se você se dedica, você consegue, né? Então, os atletas americanos têm a cabeça muito forte. Os atletas europeus são mais técnicos, né? Então, eu passei um tempo na Europa, já vou falar sobre, mas nos Estados Unidos eu aprendi a ser mais aguerrido, né? Ser mais corajoso, enfrentar... melhor os tiros, então às vezes era 15 de 500, só pra você ter uma ideia, com pace de 2,50. E aí tem que ir pra cima, não ter medo, fazer o seu melhor naquele momento. E acha fôlego. E aí eu acabei me machucando na época, próximo das Olimpíadas, e aí tive que voltar pro Brasil. E o meu melhor amigo, o Thiago Braz, na época, ele foi campeão olímpico no Rio. E aí ele falou, cara, tu tem uma história linda no atletismo, eu tô aqui, acabei de ser campeão olímpico,
tô com dificuldade em organizar minha vida, não sei se você pretende continuar treinando. E aí, quando eu voltei pro Brasil dos Estados Unidos, eu falei, não, acho que deu. Eu vivi muitas alegrias, né, no atletismo, mas eu acho que agora é hora de encerrar a carreira. E aí, enfim, voltei. Que idade você tava, Leandro? Aí eu já tava com 23, 24 anos. Eu era novo ainda, era novo. Tudo aconteceu na minha vida muito rápido, né? Por isso que eu fui pensando em encerrar a carreira, mas com 23? Pra você ter uma ideia, eu saí de casa com 12, né? Então, com 23 já tinha 12 anos de experiência dentro do alto rendimento, né? E aí o Thiago me fez o convite pra ir morar com ele na Itália, e aí já como assistente técnico, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu estava cursando 17.1 na Universidade Federal, tinha acabado de passar no vestibular da UFSC, uma outra etapa da minha vida, enfim, também de superação, né? Porque, cara, só pra você ter uma ideia de onde eu venho, ter um diploma em uma universidade também é uma conquista, né? Acho que tudo é uma conquista pra mim. Então, o Thiago me fez a proposta, Lê, eu tô aqui na Itália, preciso da sua ajuda técnica, tem como você vir morar comigo na Itália? E eu no primeiro semestre de universidade, lembro que eu falei com o professor Jomerson ainda, que é o professor de atletismo, ele falou, cara, vai porque a universidade vai estar sempre aqui, e essa experiência de treinar, de ser treinado, de conviver com o Vitaly Petrovic, que na época era o treinador do Thiago, e que foi o treinador do Sergei Bubka, o maior recordista do salto com vara no masculino, treinou também a Yelena Nzimbayeva, que também na época era a maior recordista do salto com vara feminino, e enfim, a experiência vai ser única. E aí eu abracei a ideia, recebi a proposta na sexta, na segunda-feira tava desembarcando em Fiumicino. Que fim de semana deve ter sido esse, da sexta até a segunda. Tava desembarcando na Itália e vivendo uma experiência incrível aí já como assistente técnico, aí vendo o outro lado da moeda, né? Tá, só uma curiosidade que você citou, como é que veio parar em Florianópolis? Você sabe que eu vim pra Floripa antes, eu tinha uma ex-namorada que morava aqui, cursava economia, e eu vinha visitar ela e me apaixonei por essa cidade, né? Meu Deus, eu acho que é impossível... Duas paixões, entendeu? Geralmente é assim. Eu sei. Eu acho que é impossível você não se apaixonar por Florianópolis. Eu sou refém dessa cidade, não consigo falar mal de nada dessa cidade. Talvez se tivesse uma padaria... Talvez a minha única crítica é a falta de uma padaria, mas tirando isso, é uma cidade incrível. Enfim, me apaixonei pela cidade, vi um potencial também, né? De negócio, né? Então, eu sempre fui um atleta, mas eu sempre pensei no meu futuro. Eu falei, tá, legal, tenho que conciliar agora atletismo com estudos e aí, depois, né? O que eu vou fazer? E aí, eu sempre tive a ideia de abrir uma assessoria de corrida, onde a gente vai chegar já. E aí, eu falei, pô, Floripa é uma cidade incrível, né? Aqui, você vai na beira-mar, todo mundo corre. Enfim, quem não corre, já correu. Né? Quem já correu, vai voltar a correr. Então, assim, vi uma oportunidade de negócio, enfim, falei, cara, vou criar raízes nessa cidade. E pra falar bem a verdade, não pretendo sair, não. E aí que surge a história da LAP, a assessoria para a corrida, que o Leandro está aqui hoje para trazer também mais informações para a gente. Esse começo foi há quanto tempo que você então montou a sua empresa aqui? Legal, é LEP. LEP. Mas ele pega de Leandro, né? Leandro Pitarelli Araújo, eu peguei as iniciais, troquei o A pelo P, e aí ficou LEP, que é a ideia de volta também, né? E, enfim, a assessoria surgiu faz 2 anos, né? Eu na verdade... Eu iria lançar a assessoria antes da pandemia. E aí, quando eu iria lançar, eu já estava fazendo algumas aulas, fazendo alguns testes, surgiu a pandemia, enfim, tive que retardar o projeto. Mas a LEP é um sonho antigo. A LEP é um sonho lá de 2016. De 2016, quando eu encerrei minha carreira como atleta, né? Tinha me machucado nos Estados Unidos, estava... frustrado como atleta, porque eu me dediquei muito e acabei me lesionando, acontece com muitos atletas, e enfim, quando eu voltei eu falei, cara, eu acho que eu não quero me afastar do atletismo, talvez como atleta, mas eu quero manter o atletismo vivo dentro de mim. Então em 2016 eu falei, cara, vou fundar a LEP. E aí, obviamente, que foram acontecendo várias coisas, e aí eu retardei um pouco esse sonho,
mas há 2 anos atrás eu coloquei esse projeto em prática. Eu trabalhava em 2 academias e aí eu dava aula nessas academias, né? Na Run e na Move, sou grato a elas também, e dava aula nessas academias de corrida, só que eu não tinha um grupo ainda, então era uma aula específica de corrida. Então tem o yoga, tem o pilates e tinha aula de corrida. E aí eu vi que a galera gostava muito de frequentar as aulas de corrida, então eu falei, cara, é agora ou nunca. E aí eu fundei a LEP há 2 anos atrás e tem sido incrível, os alunos são incríveis, a galera abraça a ideia e posta no Instagram e reposta e enfim, compra as brigas. Eu particularmente quase não faço nada, os alunos fazem tudo, né? A gente tem um time também que trabalha, que são alunos, né? Então a Thaís cuida da parte financeira, a Maria do marketing, agora o Yuri cuida das cobranças, né? E o treinador, o André, que é um professor que era da academia, meu amigo, foi contratado também para me ajudar. Enfim, a assessoria é um sonho realizado e tem crescido muito, muito, muito. A gente tem recebido muitos jovens, porque a nossa assessoria ela fica na Universidade Federal, né? Então a gente pega muito esse público da Universidade Federal, os jovens. E, enfim, é um sonho realizado e muita alegria, na verdade. É curioso isso, né, Carol? Porque a gente tem ouvido aqui das pessoas que estão participando do nosso Vá Pra Corrida, ou experiências mesmo de provas, a gente vê que o público jovem nem sempre está participando, né? A gente encontra a grande maioria de pessoas acima dos 30 para 40 anos correndo, e quando você fala que lá o público jovem que tem participado, mostra o interesse dessa faixa etária que nem muitas vezes está ligada para essa questão da atividade física, da saúde, da própria disciplina, de manter treinos. Uhum. Você sabe que é algo que tem me surpreendido. Eu, quando abri a assessoria, eu abri pensando justamente nesse público. No público mais resolvido, já na casa dos seus 40, 50 anos. Presente. Estamos aí. Já estruturado financeiramente, que teria tempo, né, para poder treinar. E, cara, eu me surpreendi muito, absurdamente, porque a gente começou a receber muita mensagem de jovens, né? E assim, 17, 18, 19 anos, primeiro semestre da faculdade, segundo semestre, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Já não é o que a gente pensou, vamos nos organizar para atender bem essa galera, porque é uma galera que vem com muita energia. A galera de 18, 19 anos que pratica corrida, ela vem com um sonho do 21, do 40. Eles nem pensam no 10 e no 5, viu? Não, vai fazer um treino de 5 para eles é meio que impossível. Eles falam, professor, só isso. Então, me surpreendeu bastante essa galera jovem, mas me surpreendeu positivamente. É muito bom, né, ver essa nova geração praticando atividade física, e isso tem muito a ver com os influenciadores também. Eu acho que na década de 90, quem influenciava a sociedade não praticava esporte, ou na década de 80. Então, hoje você tem o Instagram, você liga, ali você acessa, tem alguém da sua idade fazendo corrida, e aí influenciando você nisso, né? E aí você acha, então, que pode ter sido por aí que veio esse boom de corrida? Porque eu não me lembro, tipo, na minha época de 18 anos, ver as pessoas correndo da maneira que elas correm hoje, com tantas provas acontecendo na cidade. Pra mim, isso é uma coisa bem mais recente. Tipo, eu já tava com meus 30 e poucos anos quando eu comecei a ver isso. Quando eu era mais nova, pra mim, isso não fazia parte da minha realidade. E corrida, pra gente, se for ver, a divulgação não era através da grande mídia na época, televisão, que você lembrava de provas, São Silvestre. Isso, mas não fim tinha de ano, tanto só. isso como hoje é imediato, né? Que a rede social te traz o tempo todo a informação de corrida, né? Eu acho que a gente está sendo o tempo todo bombardeado com muita informação, né? Então, começou com os grandes influenciadores, então as pessoas que tinham 5 milhões de seguidores, então esses começaram a praticar atividade física, ter uma vida mais saudável e, obviamente, que levou os seguidores deles a também praticar, né? E agora, mais recente, os micros, né? Então, você tem uma menina
que mora no bairro X, que consegue influenciar as amigas, os vizinhos, e que ela também está correndo porque em algum momento ela foi influenciada. E aí virou uma rede, né? Eu acho que a corrida, ela em algum momento vai pegar você. Então, o boom surgiu também porque as pessoas começaram a ter mais acesso a esse tipo de informação. A grande mídia também começou a divulgar mais, ter um estilo de vida melhor, qualidade de vida. Os influenciadores maiores também começaram a praticar e os micros também, os micros influenciadores, os que têm um pouco menos de seguidores, né? E virou uma tribo também, né? Porque, tipo, hoje em dia as corridas não são só as provas, é todo um envolvimento do antes e do depois, a festa que tem depois da chegada ali na corrida, é a interação, é a socialização. Você sabe que a LEP, eu vou puxar um pouco de sardinha para minha assessoria, a gente não é uma assessoria que busca performance. Em nenhum momento, apesar de eu ter sido atleta de alto rendimento, eu abri pensando em performance. As pessoas performam dentro da assessoria porque, obviamente, treina todos os dias e aí acaba melhorando. Mas não é o nosso objetivo. Voltando a falar sobre isso, a gente é uma família. Eu acho que é isso, é pertencimento. Então, aos sábados, vira e mexe tem café da manhã. As pessoas já, quando saem para algo que não é da corrida, já chama a galera da corrida. Então, viramos uma família mesmo, de fato, assim, uma grande família e que se ajuda. Enfim, tem o café da manhã, quem faz é a Carro, que é a aluna da assessoria. Precisou de um dentista, tem na assessoria. Precisa de um médico, tem dentro da assessoria. Virou uma comunidade. E hoje, por exemplo, a gente está fazendo agora os novos uniformes. A Bibi, que é a designer, ela está fazendo os uniformes. Então, assim, é pertencimento. Eu acho que essa é a chave do sucesso. É pertencimento. É pertencer a algo e de fato, esse algo fazia a diferença na sua vida. Em média, a gente tem por treino 40, 50 pessoas, né? 2 anos. 40, 50 pessoas, 3 treinos na semana, segunda, quarta e sábado. Bastante. Não é pela corrida. Não é só pela corrida. Termina o treino, a galera fica 1 hora depois. Ninguém vai embora. Então, assim, eu tenho que tocar. Ô, galera, deu? Amanhã tem que trabalhar. Porque a galera não vai embora. Então, é esse amor pela corrida, mas esse amor pelo amigo da corrida também. Tem, né? Tem muito essa cumplicidade. Cara, eu parto... Eu não sei, né? Eu não sei se isso é uma regra, mas assim, eu acho que quando você sofre junto com a pessoa ali, cria um laço, sabe? Tem. Eu acho Sente que as mesmas dores. Cara, eu acho que você fazer um longão com a pessoa do seu lado ali, depois você dá um abraço nela, você fala, cara, a partir de agora tu é meu amigo. Pô, tu correu 21 comigo, tu correu 18 comigo, eu acho que nada mais vai nos separar. É pra sempre essa amizade. Então a corrida tem muito isso também, né? Ela une pelo amor, a corrida, une pela dor do treino, ela une pelo café, ela une pelo almoço, pela resenha, pelas provas, enfim. É uma grande família, E pelas conquistas, né? Seja do treino, dependente da distância, da corrida que você vai fazer, mas dividir essa satisfação, essa realização da chegada com essas pessoas que estavam te acompanhando em todo esse processo. Aí que está, eu acho que essa questão da amizade fortalecida, né? Olha que engraçado, você fala aí, a galera obviamente não tá te vendo, mas o seu olho brilha quando você fala de corrida, né? Eu acho que você tá vivendo isso, né? É muito, assim, gratificante como treinador realizar os sonhos, ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, seus objetivos. Mas você sabe que o 5 km, 10, o 21, 42, enfim, é um detalhe na vida dessas pessoas. Chega pra gente pessoa com depressão, chega pra gente pessoas com dificuldade de respirar, a gente recebe alunos de todo tipo, e você vê a corrida transformando a vida dessas pessoas. Às vezes vem alunos que estão carentes de amizade, estão carentes de um carinho, e aí você ter a possibilidade de usar a corrida como ferramenta para transformar a vida dessas pessoas é indescritível. Cara, eu sempre brinco lá no grupo que eu sou de peixe, eu choro por tudo. E eu recebo mensagem às vezes que eu paro e falo, cara, se não... Ó, galera,
continua me pagando, tá? Mas eu penso, cara, se a galera não me pagasse, eu faria por amor esse trabalho. Porque é gratificante, de fato, você transformar a vida das pessoas. E, assim, a transformação, ela é real, né? Então, assim, a pessoa chega triste no treino, sai sorrindo. A pessoa realiza uma prova, termina aos prantos. E aí, a gente, como treinador, às vezes a gente não tem ideia do que a pessoa passou para terminar aqueles 5. E aí, quando ela termina, aquilo não vai só ajudar ela naquele momento, vai levar para a vida inteira. Então, assim, quando vier uma dificuldade, ela, terminei aqueles 5 naquelas condições. Agora nada me para. Terminei o 21 naquelas condições. Agora eu vou ser herói do meu mundo. Então, assim, potencializa também as pessoas a corrida. Eu acho que é uma grande ferramenta contra a depressão, contra o sedentarismo. Enfim, é maravilhosa, né, a corrida. Leandro Pitarelli e Carol Castro, já que nós estamos nesse momento emoção do nosso Vá para a Corrida, chegou a hora do nosso quadro. Que corrida foi essa? Para você, Leandro Pitarelli, qual foi a corrida que você até hoje recorda, que te guarda essa emoção toda vivida, que jamais vai ser esquecida? Que corrida foi essa para você? Itália, Bressanone, para ser mais preciso, 2009, o vice-campeonato mundial, porque mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou o meu futuro. Eu acho que muito do que eu sou hoje, eu devo a essa conquista, a transformação, a realização de um sonho, de um menino que saiu do interior, que enfrentou as dificuldades, que passou por elas, que superou, que foi para um campeonato do mundo, representar a seleção brasileira de atletismo e que trouxe a única medalha da edição do campeonato mundial. Então, é uma corrida que eu vou levar para sempre e sempre que eu tiver a oportunidade de falar dela, eu vou falar. Muito bem. Que bacana. Carol Castro, e pra você, que corrida foi essa? A corrida que você guarda ali na sua memória como muito especial na sua vida? A minha foi em Luxemburgo, em 2018. Não, a minha foi a primeira. Foi uma corrida do Outubro Rosa, que teve em São José. Olha. Fiz os meus primeiros 5 quilômetros, largada às 6 horas da manhã, não sei, ali no mês de outubro, chovendo. Pensei 10 vezes antes de sair de casa, digo, não, eu não vou. E eu fui, né? A nossa colega na época, a Cauana, correu para correr comigo, porque eu não queria correr sozinha. Eu digo, eu não vou conseguir. E ela falou pra mim, não tem problema, a gente caminha. Se tu não conseguir correr, a gente vai andando. Eu falei assim, cara, mas será? Não vai dar, vai doer, vou me machucar. E fui, fiz a corrida inteira correndo, né? Não caminhei em nenhum momento do percurso. E pra mim foi sensacional. Cheguei lá morrendo de frio, cheio de casaco, terminei, já estava toda encalorada, molhada, inteira de chuva, mas foi muito especial por isso. Foi muito legal perceber que eu era capaz, que até então eu olhava o pessoal correndo, independente da distância que fosse, e eu sempre dizia, meu Deus, como é que eles conseguem, né? Sempre quis correr, era obesa na época, não consegui, eu achava que eu não conseguia. Nunca tentei, nunca me desafiei, e aquele foi o momento que eu falei, não, eu vou e vou fazer, e fiz e consegui. Aquilo pra mim foi isso que o Leandro falou, tipo aquela história do tipo, sabe, eu posso, eu consigo, eu fui campeão do meu mundo, foi aquele momento, fui campeã do meu mundo. Que legal. E isso aqui é bacana de ouvir, né, porque eu também levo isso aqui pro nosso Vá Pra Corrida, que é o sabor de tu ter a tua conquista pessoal e de tu saber, nossa, eu sou capaz de algo que eu não imaginava. Né? Via o outro fazer, como ele faz, como ele consegue. E quando você se realiza nisso, no teu primeiro quilômetro, no segundo, no terceiro, se tiver quantidade independente disso, é muito satisfatório saber que você pode ir além daquilo que você imaginava. Sim, é incrível, é incrível. Ontem a gente estava conversando sobre isso, cara. Como a galera tá problematizando a corrida. A corrida é isso, é algo para ser leve, é algo para ser superado, então não importa o tênis, não importa o relógio. Às vezes a galera não quer começar porque não tem um tênis adequado, não tem um Vaporfly, não tem um Garmin, e aí
e fica nessa, né, de tipo, meu, eu não tenho o top ideal, então não consigo começar, eu vejo as meninas correndo com tênis tal, eu não tenho. E na verdade, cara, isso é tão superficial, que pra mim, de fato, como treinador, chega a ser assim irrelevante perto do que a corrida proporciona no sentido de transformação, sabe? Transformar de fato a vida das pessoas. Você, como deu exemplo agora, sabe? Terminar uma prova de 5 km e se sentir vencedora. A gente tem um exemplo na assessoria agora, a Pri, uma querida, uma aluna nossa, fez pela primeira vez os 5 km. Cara, tem noção do que é alguém nunca ter corrido na vida e fazer pela primeira vez os 5 km? Cara, como essa mulher vai voltar para casa? Como vai ser o dia dessa mulher? O quão incrível foi aquela experiência para ela, e isso vai transformar a vida dela, dos filhos, do vizinho, porque ela vai contar a experiência com brilho nos olhos, e é tão grande para que a gente tenha noção, assim, é enorme o que a corrida proporciona, e às vezes a gente se apega ao detalhe, que é o tênis, que é o melhor gel ou o melhor relógio, e isso é nada perto do que é o universo gigantesco da corrida. Que bacana. Leandro, nós temos mais um quadro do nosso Vá para a Corrida. Segue a vinheta na voz da querida Ju Rabelo. Histórico de treino. E aí, vai abrir? Leandro, você já contou pra gente da sua história, um atleta de alto rendimento, hoje um profissional que dedica toda essa experiência, o seu aprendizado, o seu conhecimento às outras pessoas que procuram a sua assessoria, a LEP. Mas e no seu celular, o seu aplicativo, o que você pode dizer pra gente? Vai abrir ou não? Tá treinando? Qual é o seu histórico de treino? Pô, interessantíssimo. Vou contar. Eu de nascença sou um velocista nato, né? Então sempre corri 200 e 400 metros. Pra galera ter uma ideia, né? É porque a galera que tá iniciando a corrida, ela sempre calcula por pace e não por tempo. Então provas de velocidade é por tempo. O atleta fez 20 segundos no 200 metros, 46 segundos no 400 metros. No 400 metros. Isso às vezes dá um pace de 2:10 pra galera ter uma noção. Ou 2 minutos. É muito rápido, né? Então toda a minha história foi na velocidade. E quando eu abri a assessoria, eu pensei o seguinte. Eu falei, cara, legal, eu tenho a vivência como atleta, né? De alto rendimento. Então fiz treino na minha vida insano. San Diego, Califórnia, 40 graus, e eu senti frio do tanto que eu estava treinando. Então, assim, eu já senti a dor de fato do treinamento. Mas eu nunca tinha experimentado a dor do 21, a dor do 30, a dor da maratona. E aí, quando eu abri a assessoria, eu falei, não, cara, eu acho que para até como profissional poder prescrever treinos melhores, entender como é o processo, entender a dor que o atleta vai sentir no 30, no 21, no 18, enfim, eu preciso fazer. Então eu acabei agora nesses últimos 2 anos me dedicando à corrida de longa distância. Fiz meus 5, fiz meus 10, fiz meu primeiro 21 e agora estou treinando para a Maratona de Porto Alegre. Olha aí! Parei pela primeira vez o meu 42 quilômetros. Quando vai ser de Porto? Vai ser dia 16 de junho. Então já tá na reta final dos treinos? Tô quase na reta final, tô há 3 semanas de começar o polimento, então assim, tem sido incrível a preparação, o volume semanal é alto, a gente tá rodando aí cerca de 80 quilômetros por semana, e aí obviamente que esse 80 quilômetros por semana ele é dividido em treinos de tiros, que aí com a intensidade mais elevada, em treinos contínuos com a intensidade menos elevada, então tem uma variação de estímulos durante a semana, mas na média tá saindo aí 80 km por semana. Essa semana é a semana com maior volume até agora, 100 km na semana, e enfim, tem muito chão para rodar, mas tá sendo incrível a preparação. Na prova do 21, eu até comentei antes de começar o podcast, que eu foquei muito no resultado final.
e pouco na preparação. Então, estava com a mente muito na prova de como iria ser, e aí eu não aproveitei a preparação, né? Essa tá sendo bem diferente. Essa eu tô aproveitando muito a preparação. Então, assim, cada treino eu curto. Então, às vezes, eu tenho que rodar, fazer tiros de manhã e fazer uma rodagenzinha de tarde. Então, eu vou na beira-mar, falo, nossa, que maravilhoso ver esse pôr de sol. Quanto que é essa rodagenzinha? Uma maratona? Por exemplo, essa semana passada, teve 14 tiros de 1 quilômetro pela manhã, né? E aí de tarde 10 quilômetrozinho levinho pra soltar a perna. Tranquilo. 24 quilômetros. Maravilha. Bem tranquilinho. Não, de manhã ele sofreu. À tarde o 10 foi aquele momento mais calmo, tranquilo. O 10 foi pra ver o pôr do sol, bem Agora, tranquilo. 14 tiros de 1 quilômetro... Para as pessoas que estão ouvindo e ainda não tem um pouco dessa realidade, o tiro é aquele momento da tua explosão, que tu dá a velocidade máxima naquele trajeto. E o do Leandro é 1 quilômetro, 1 tiro, né? E consequentemente até o 14º. Perfeito. O tiro, existem zonas de treinamento, né? É um papo um pouco mais complexo, mas as zonas de treinamento, hoje se fala em Z6, né? Mas vai de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6. E ela se dá por frações da frequência cardíaca. Então, quando a sua frequência cardíaca está mais baixa, a gente chama de Z1, Z2, que são os treinos mais contínuos, mais leves. A rodagem que ele falou ali deve ser isso, A rodagem, perfeito. Aí, quando a gente dá estímulos mais rápidos, né, mais fortes, na verdade, com maior intensidade, que os batimentos vão lá para cima, que a gente chama de Z4 e Z5, essas zonas de treinamento, aí a gente chama de tiro, né, os tiros que são mais doídos, digamos assim. E às vezes tem um bem ardido. E tirando essa rotina de preparação para maratona e etc, você corre todo dia? Tipo, corre para espairecer quando tá com a cabeça muito cheia de outras coisas? Vou dar uma corridinha para dar uma relaxada ou não? Você sabe que eu descobri uma outra paixão e que eu não tinha antes, tá? Eu corro todos os dias, então obviamente que às vezes eu quero fazer coisas diferentes. E Floripa é uma cidade maravilhosa e tem muita trilha. Eu sou apaixonado por trilha. Agora eu sou viciado. Então, quando eu não corro, eu faço uma trilha. Adoro. Mas você vai correndo? Não. Digamos, eu tenho uma amiga, chama Heloísa. Um abraço, Elo. Eu vou com ela e com o João, que é o primo dela. A gente vai fazer algumas trilhas pela cidade. Eles costumam dizer que eu sou rápido. Não dá para acompanhar. Leandro Pitarelli, mais uma vez, muito obrigado por ter dividido um pouco da sua história, das suas conquistas aqui no nosso Vá para a Corrida, e a gente mais uma vez conseguiu nesse episódio cumprir com o nosso objetivo, que é levar através desse podcast a informação e cativar você que está ouvindo a vir para a corrida, a voltar a correr ou iniciar os seus treinos, procurando sempre profissionais que sejam capacitados para te passar isso e para você não começar e de repente sentir uma lesão, algo que possa prejudicar a sua trajetória. Carol Castro, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui. Espero você na próxima corrida. Agora tem que cumprir, né? Uhum. Tá gravado. Isso. Tá bom. Obrigado, Carol. Eu só tenho que agradecer o espaço, a oportunidade de falar sobre corrida. Eu amo falar sobre corrida. E a Carol tá convidada a fazer um treino lá na nossa assessoria. 14 tiros de 1 quilômetro? Calma. A Carol vai começar com um intervaladinho, mais curtinho. E aí a gente vai, aos poucos, conquistando ela. Opa! Legal, tá super convidada. O Henrique também, quando quiser aparecer. Muito obrigado pela oportunidade de falar de corrida. A LEP agradece também. Eu acho que a assessoria ela tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? Então a corrida ela tá em alta, né? Então tem muita informação, tem uma galera pegando a informação na internet que às vezes não é a melhor informação, então levam as pessoas a lesionarem, a não ter a experiência que elas poderiam ter na corrida, né? Então acabou de entrar na corrida, viu na internet que dá para correr 10, vai correr, machuca no primeiro quilômetro e acha que a corrida é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que as assessorias elas vêm com um papel fundamental, que é instruir essa galera que não tem o conhecimento
a ter uma experiência incrível na corrida. Eu acho que esse é o papel da assessoria, dos treinadores, mostrar o lado bom da corrida. E depois a corrida ela vai te cativar por si só. Muito obrigado. Muito bem, eu sou o Henrique Zanotto, com a operação do nosso André Celeste. Esse foi mais um episódio do nosso Vá para a Corrida. Daqui 2 semanas, um novo episódio para você. Gostou desse? Ouça os demais que estão aí à sua disposição. Até lá!